Você acredita que o que aconteceu em Brasília foi algo inacreditável? Pois bem, foi isso que disse o Bolsonaro. Veja a vinheta e acompanhe meus comentários do início ao fim. Pois bem, meu caro amigo, minha cara amiga, a palavra inacreditável tem o significado de algo incrível, algo que não deveria acontecer, algo imprevisível, algo que jamais a gente poderia imaginar que acontecesse. Por exemplo, alguma coisa inacreditável a gente pode ter quando o indivíduo, por exemplo, escala o Monte Everest ou pratica algum esporte radical e faz alguma prática esportiva inacreditável, impossível de acontecer. Mas Jair Messias Bolsonaro se referiu a esses atos golpistas, esses atos terroristas que ocorreram em nosso país no dia 8 de janeiro deste ano como algo inacreditável, entre aspas, porque não é possível até agora ele não ter condenado esses atos ignominiosos que aconteceram em nosso país, um atentado flagrante à nossa democracia, atos reconhecidamente antidemocráticos e que atentam contra a população brasileira, a República e o Estado democrático de direito. Isso, na realidade, é inadmissível. Inadmissível é isso, na realidade, porque até agora ele não condenou esses atos perpetrados por seus aliados. E isso é que é realmente inaceitável, inconcebível. E veja aí, na realidade, uma reportagem a respeito do que ele disse em Orlando, nos Estados Unidos, onde se encontra foragido ou escondido, não sei bem, mas de alguma forma ele está procurando uma fuga para se livrar dos malfeitos que praticou no Brasil durante esses 4 anos. Vamos ao vídeo. Sabe quem quebrou o silêncio hoje? O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele está enrolando nos Estados Unidos, curtindo alguns dias de folga, e disse que considera inacreditáveis os atos terroristas praticados aqui no Brasil no dia 8 de janeiro, aquele ataque terrível aos prédios dos 3 poderes. Vou lembrar que na semana passada, Jair Bolsonaro foi incluído pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito que apura atos antidemocráticos. Vocês devem lembrar, ele publicou nas redes sociais, ficou no ar por cerca de 2 horas, questionamentos, dúvidas relacionadas ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas também. Publicação que foi apagada pelo presidente da República, mas foi suficiente para colocá-lo nesse inquérito que tramita no STF e foi um pedido da Procuradoria-Geral da República. O vídeo você confere no nosso canal no YouTube e as principais notícias do dia no UOL News. Como vocês puderam bem perceber nessa reportagem do portal UOL, na realidade, em momento algum, Bolsonaro chega a condenar esses atos de terrorismo que praticamente depredaram, destruíram os 3 poderes em Brasília. E isso realmente representa um atentado contra a democracia. E isso já deveria, para uma pessoa que age do ponto de vista
democrático e defende as liberdades, como ele diz, defender, já deveria ter sido condenado por ele, se acaso ele fosse uma pessoa normal, se ele fosse uma pessoa consciente. Mas digo com toda sinceridade, não estamos tratando de uma pessoa realmente normal, de uma pessoa que realmente tenha a devida responsabilidade pelos seus atos, tampouco jamais deveria ter ocupado a presidência da República deste país, porque durante esses 4 anos só praticou desmandos, nada fez e tudo está vindo à tona no momento atual. Ou na realidade, quem tinha um pouco de consciência já sabia de que realmente nada funcionava ou nada funcionou nesse período do desgoverno de Jair Messias Bolsonaro. Então, por isso mesmo, ele foi incluído no processo desses atos, inclusive denunciado pelo procurador Aras, que durante esse período de Bolsonaro, pelo fato de ter sido nomeado por ele, engavetou todos os malfeitos do ex-presidente. Mas eis que agora, pelo visto, ele decidiu assumir o seu papel de procurador-geral do país e fazer realmente e agir dentro das suas responsabilidades constitucionais como o indivíduo que deveria zelar pela aplicabilidade da lei e ter a iniciativa de buscar a punição pelos malfeitos do presidente da República, e isso ele não fez. Mas agora está fazendo. Já incluiu o presidente da República como um dos responsáveis por esses atos, pelo menos para ser investigado, o que já é um bom caminho. E acredito que, na realidade, muita coisa certamente será encontrada. E quem sabe, se o fio da meada lá atrás não é o próprio Bolsonaro que vem arquitetando tudo isso. Inclusive, essa minuta de defesa que foi encontrada com o seu ministro da Justiça, que está preso, essa minuta que iria decretar um estado de defesa contra o Tribunal Superior Eleitoral com o intuito de anular as eleições e conclamar, ou melhor, e aclamar ele presidente eleito. Isso realmente foi uma grande conspiração, um grande ardil, em que só não está metido o ex-presidente, mas tem uma cúpula aí que deve ser responsabilizada, deve ser investigada, e isso deve ir às últimas instâncias, e eles têm que sofrer as consequências de acordo com os ditames da lei. Porque a nossa democracia não pode jamais vir a ser vilipendiada a ponto de sofrer o abalo que veio a sofrer nesse último dia 8, nesse último domingo de janeiro. Então, caro amigo, cara amiga, isso não pode voltar a acontecer. Não se pode passar o pano em cima desses criminosos. Todos eles têm que pagar pelos atos praticados na medida da participação de cada criminoso, de cada indivíduo, para que isso não se repita mais uma vez. Porque o povo brasileiro, os democratas deste país,
já estão cansados quando reiteradas vezes a nossa democracia vem a ser abalada por esses candidatos a ditadores em nosso país, especialmente pelo Exército Brasileiro. Então, providências dentro da lei, providências duras, têm que realmente ser tomadas. Sim, é isso que deve acontecer. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só e espero voltar em qualquer ocasião com mais um assunto importante diretamente para você.